Senhor, meus irmãos, é um prazer estar chegando ao seu lar em mais um sábado com o nosso devocional para casais. Hoje, na presença, eu, irmão Elias, a minha esposa Vanusa, irmão Oséias, irmã Jéssica, estamos aqui para levar a palavra, louvores, chegar ao seu lar com a meditação e que você possa compartilhar esse link com mais pessoas, mais casais, amigos e também se possa chegar muito mais longe esse devocional para as pessoas ouvirem a palavra de Deus, porque o nosso objetivo é levar a palavra de Deus aos lares, às famílias, aos casais, e que somente Deus pode trabalhar na vida de cada um de nós. Agradecemos também o irmão Alexandre, que está na parte técnica, o Isaías, que estão fazendo esse devocional poder chegar ao seu lar, à sua família, e vocês estar ouvindo a palavra de Deus nesse dia. Agradecemos muito a oportunidade, todos os sábados, que Deus tem nos dado de estarmos aqui, chegando no lar de vocês. E muitos casais têm ouvido, muitos casais têm sido abençoados, testemunhos, casais têm nos procurado com mensagens que estão sendo edificados por esse momento. E acreditamos que Deus tem um propósito, e o propósito de Deus seja cumprido na vida de vocês, e vocês sejam abençoados. Para essa tarde, com meditação, eu gostaria de ler, para início da introdução desse devocional, Jó, capítulo 1, e versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era um homem mais rico do Oriente naquela ocasião. Tinha uma família próspera e feliz. Tinha 7 filhos e 3 filhas, e era um grande fazendeiro. Era uma família consagrada a Deus e muito unida entre os filhos. Seus filhos eram visitantes uns dos outros. Os filhos de Deus podem ser grandes vencedores na vida espiritual, se observarem os princípios morais da vida cristã. A integridade, esta era uma das qualidades de Jó, a sinceridade. Todo casal que quer agradar a Deus usa da integridade, nada faz às escondidas, é honesto para com suas obrigações e responsabilidades. Não engana o seu semelhante e é honrado pelas pessoas. Retidão. Jó tinha um caráter íntegro e é ser inteiro, completo e incorruptível. Amém. Não ser pela metade, nem agir parcialmente. Temente a Deus. Jó tinha grande temor por Deus. Isso fez a diferença em não blasfemar o nome de Deus, mesmo nas situações de sofrimento. Ainda assim, encontrou forças para referenciar a Deus. Amém. Desviava-se do mal. Jó e muitos outros como Daniel, José, Noé, serviram grandemente a Deus e desviaram-se do mal. Foram sábios prudentes e valorosos perante Deus. O casal que quer ser vencedor espiritual falando, passa pelas provações, perseguições, lutas, perde posições, saúde, família, bens. O segredo para o casal é agradar a Deus em sua caminhada. Viva as virtudes de Jó em sua jornada cristã, e vocês verão o que Deus fará nas suas vidas. Vamos orar nesse momento, pedindo que Deus faça a sua obra na vida de vocês, no seu casamento e na sua família. Senhor Jesus, nessa hora estamos chegando nos lares, nas famílias, com a Tua palavra, com o louvor, com a meditação, Senhor. Queremos, Senhor, que casais sejam abençoados, casamentos sejam edificados, famílias sejam restauradas, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado nas vidas, ó Pai. Que esse momento que passarmos aqui juntos, Senhor, possamos sentir a presença do Teu Santo Espírito, e que vidas possam testemunhar daquilo que o Senhor pode fazer na vida deles, na família deles. Por isso, Senhor, confiamos e cremos que o Senhor é o mesmo ontem e hoje, e sempre será. Fica conosco nesse momento, ó Pai, para que possamos sentir a Tua presença aqui, ó Pai. Amém.
Nesse momento, vamos ouvir um louvor pelo irmão Oséias e irmã Jéssica. Amém. Somos gratos a Deus por estar aqui, né? Quero cumprimentar os irmãos, né? O Elias e a Vanusa. Gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais um sábado servindo ao Senhor. Amém. E saudar a você que está nos assistindo, né? Que Deus possa levar você a ter um relacionamento melhor com Ele, que você e o teu cônjuge tenham um relacionamento melhor. E eu quero convidar você a louvar ao Senhor nesta tarde, para que o teu coração se alegre, né, venha se alegrar, e que o Senhor também se alegre conosco, né, de receber o nosso louvor. Amém? Amém. A paz de Cristo a todos vocês, a todos os casais. Para nós uma alegria e uma honra poder adorar e servir ao Senhor juntos nesse dia, nesse finalzinho do dia. E neste momento nós queremos adorar juntos com vocês, convidar você a fechar os seus olhos, a esquecer as coisas daqui e a focar no Senhor, pensar nele e dar toda a sua adoração com todo o seu coração, em espírito e em verdade, louvar ao Senhor. Louve conosco. Em tua presença e atrair teu coração. Quero entrar no Santo dos Santos e render minha adoração. Meu desejo Senhor, ter você como meu íntimo amigo.
desejo é. Amém. Linda mensagem dessa palavra, desse louvor, né, que diz que meu desejo é. Que o desejo de vocês, o casal, seja estar na presença de Deus sempre, né, buscando Ele em todos os dias da sua vida, né, o casal junto. Nós temos irmãos aqui na interação, o irmão Mauro na escuta, lá, e falando, o irmão Alexandre no comando técnico, ele já parabenizando, interagindo. A irmã Nathanie também dizendo paz. Entrei no grupo de casais no WhatsApp essa semana. Deus abençoe esse ministério. O casamento e a família são alvo principal do inimigo, mas em nome de Jesus já somos mais do que vencedores. É verdade. Amém. A irmã Sila Dornelles, conhece, Moisés? É. Conheço, um beijo para minha mãe, Deus abençoe. A irmã Cris Terres, irmão Rafa, né? A irmã Cris dizendo aqui, a paz do Senhor, irmãos, casais abençoados, devocional de casais, é sempre um programa imperdível. Deus abençoe esse ministério tão importante. Então, você que está na escuta, compartilhe, repasse o link desse devocional para mais casais, para famílias, que essa palavra possa chegar muito mais longe, que as famílias e casais sejam edificados. Agora, nesse momento, vamos estar ouvindo o quadro Fica a Dica. A paz do Senhor a todos os amigos e irmãos que estão no conforto do seu lar, ouvindo as mensagens, ouvindo os louvores que estão sendo entoados nesse momento aqui, que nós estamos nos esforçando para adorar o Senhor, para buscar dele, para compartilharmos juntos uma palavra que edifica nossos casamentos. Amém. No quadro Fica a Dica de hoje, nós separamos 3 dicas com o assunto como crescer juntos espiritualmente. Quando nós casamos, a gente passa a fazer tudo juntos. Embora o nosso espiritual e o nosso individual com Deus, ele permaneça sendo só nosso, entre nós e Deus, existe uma caminhada que nós dois juntos precisamos trilhar para entrarmos numa sintonia, porque o casal se torna um, depois que casa. E uma das dicas que nós separamos para que o casal consiga crescer juntos é apoiando um ao outro à medida que crescem juntos. A mensagem bíblica que nós tiramos essa dica se encontra em Gálatas, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 3. Queridos irmãos, se um cristão foi vencido por algum pecado, vocês que são de Deus devem ajudá-los, com mansidão e humildade, ao voltar ao caminho certo, lembrando-se que da próxima vez poderá ser um de vocês a cair no erro. Partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a ordem do Senhor. Se alguém pensar que é mais importante, ou que é importante demais para se sujeitar a isto, está se enganando a si próprio. Na realidade, é um João ninguém. Então, a primeira dica trata de apoio. Paciência com o erro um do outro. Tolerância. Dentro do casamento, nós temos a oportunidade de termos ajuda, né? Trilhamos juntos para nos ajudarmos. Então, crescer junto, usufruindo dos momentos de forças e se apoiando nos momentos de fraqueza. A Bíblia fala que, no casamento, quando um cai, o outro ajuda a levantar, porque muitas vezes estamos fortes e isso facilita a nossa caminhada. Mas, em alguns momentos, passamos por dificuldades, circunstâncias em que ninguém, além de Jesus, claro, obviamente, mas como nós falamos aqui em casamento, ninguém melhor que o nosso cônjuge para nos dar um apoio no momento em que nós precisamos, um encorajamento no momento de dificuldades e de fraquezas. Eu oro a Deus todos os dias para que nós possamos encontrar no nosso cônjuge
Eu oro pelo meu casamento, oro pelo casamento de vocês, e acredito que cada casal deve buscar incessantemente isso, para que o melhor amigo, para que o melhor apoiador, para que o maior encorajador seja o teu esposo ou a tua esposa dentro da tua casa. E isso é muito importante para fortalecer o casal, porque sozinhos, dentro do casamento, você não consegue ficar isolado. É necessário ter esse encorajamento e o apoio. Então, para te crescer como porque depois que você casa e se torna uma só carne, você se torna um. Então, é necessário o apoio e o encorajamento um do outro. Segunda dica: aprendendo a crescer de forma mais profunda. A base bíblica está em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 11. Existe muito mais que eu gostaria de falar nestas linhas, mas vocês parecem não prestar atenção. Portanto, é difícil fazê-los compreender. No capítulo 6, no versículo 3, diz: se Deus quiser, avançaremos agora para outras coisas. Aprender a crescer de forma mais profunda. Assim como, quando casamos, somos um casal jovem, em que enxergamos a celeridade, o romantismo no início, assim como nos convertemos, e a nossa fé ela é uma fé mais rasa, digamos assim, porque o nosso caminhar com Deus ele está no início. O fortalecimento junto dos dois exige um amadurecimento, e o amadurecimento vem pela profundidade, pelo teu interesse em conhecer mais de Deus, pelo interesse que você demonstra pelo teu cônjuge. Encorajar-se a amadurecer, servir a Deus, a comunidade e a igreja. Porque, como casal, quando nós crescemos, quando nós amadurecemos, é tão lindo quando outros casais jovens podem ver em nós algum exemplo, algum apoio, porque o que seria de nós se nós olhássemos para todos os nossos irmãos mais maduros, mais experientes, os nossos pais biológicos ou pais na fé, e não visse no casamento deles um exemplo a ser seguido. É verdade. Né? Assim como uma boa amizade, ela pode nos contagiar a melhorar, amizades cristãs com casamentos cristãos que nos cercam, que nos rodeiam, podem nos trazer bons exemplos. E eu acho que o casal que busca esse amadurecimento e cresce junto, ele também se torna um farol para os casais que o cercam. Graças a Deus pela nossa igreja, por esse ministério, pelo Ministério da Família, onde nós podemos conviver com casais que buscam ser este exemplo, essa melhoria e essa profundidade no casamento. Então, os dois têm que aprender a crescer juntos em profundidade, prestando atenção à palavra de Deus, tendo sede da palavra de Deus e se interessando. Terceira dica: apreciando e fazendo uso das diferenças que Deus lhe deu. A base bíblica eu encontrei em 1 Pedro, no capítulo 4, dos versos 8 ao 11, onde diz: o mais importante de tudo é continuarem a mostrar um profundo amor uns pelos outros, pois o amor compensa muitas faltas de vocês. Glória a Deus por isso. Sim, que bom. Nossos pecados ficam um pouco apagados pelo amor, né? Graças a Deus. O versículo 10. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. O versículo 11 diz: você é chamado para pregar? Então pregue como se o próprio Deus estivesse falando através de você. Você é chamado para ajudar os outros? Faça-o com as forças e a energia que Deus lhe concede, a fim de que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Servir aos outros
servir ao cônjuge, né? Descobrirmos quais são as nossas diferenças e, ao invés de tornar elas uma dificuldade, tornar um ato de serviço. Porque, se somos diferentes, é para nos completarmos, né? Então, aquilo que eu vejo de diferente no meu cônjuge, que sirva para me completar e para me ajudar. Eu também gostaria de salientar aqui que, quando você demonstra um interesse, que é o amor pelo teu cônjuge, real e verdadeiro, mesmo que, em alguns momentos, você tente fazer aquilo que agrada o seu cônjuge, você não consegue, mas você demonstra o interesse, as diferenças elas somem. O amor supre. Não é que elas somem, elas ficam em plano secundário, né? Elas se tornam coisas secundárias quando o amor sobrepuja, quando o interesse sobrevém. Quando nós demonstramos o interesse em agradar o outro, aquilo que deveríamos fazer e não conseguimos se torna secundário. O casamento traz à tona os nossos pecados e nós precisamos confessá-los, mas aqui fala que o amor cobre, né? Encobre todas as nossas imperfeições. Usem suas diferenças e talentos para o serviço aos outros e a Deus. Então, devemos caminhar, devemos crescer juntos, não devemos estacionar, temos que ter esse desejo de juntos evoluirmos, mas também não só para nós. Vamos dividir, vamos compartilhar, vamos ajudar aqueles que precisam, né? Essas são as dicas de hoje. Apoiar, aprender a crescer de forma mais profunda e apreciando as diferenças que Deus nos deu para a glória dele e benefício nosso e dos outros. Amém. Amém. Esse foi o quadro Fica a Dica de hoje. O irmão Alexandre já está colocando ali no chat, né, as dicas. Nós temos desde sábado, ele já está fazendo esse trabalho para nós. O irmão Alexandre foi convidado e entrou de cabeça na parte de apoio nosso, né? Então, está sendo uma bênção para nós, esse apoio que ele tem dado, colocando para nós ali as dicas, para o pessoal estar gravado ali, para poder ler, refletir de novo. O Ministério de Casais também tem a página no Face, né? Se os irmãos queiram compartilhar, visitar, é Ministérios de Casais ADPF, e no Instagram é Casais ADPF. Então, e também temos o nosso grupo devocional no WhatsApp. Se você quiser participar, entra lá no Face, manda. Que nem a irmã deixa eu ver aqui, Nathani, né? Essa semana ela mandou uma mensagem para nós ali. Ela e o irmão Diego, né? E a irmã Jéssica já incluiu eles ali, né? Então, se vocês quiserem fazer que nem eles, sintam-se à vontade, venham participar. Toda semana a gente tem uma palavra, uma reflexão de um casal escolhido que indicou o outro para, desde que aceite, né, levar uma reflexão pequena. A semana que passou foi o José e a Jéssica. Então, se vocês quiserem participar conosco, manda sua mensagem ali. E também temos o SOS Casais. Se você sabe de um casal que precisa de um apoio, de uma reflexão, compartilhe o número que está aí na tela, para eles que ali tem mensagens de reflexão. E se ele precisar de um apoio pastoral, nós estaremos encaminhando e Deus estará trabalhando na vida daquele casal. Também está conosco aqui a irmã Elisângela, a irmã Diana, para quem conhece ela mais por Diana, né? A irmã Nilva, dizendo: Oséias e a Jéssica, vocês são uma bênção. A irmã Natália Guidin, né, seu esposo. O irmão Gilney Costa: amor é o maior ensinamento do Senhor. Amar sua família, amigos, colegas, a sua profissão e o seu lar. O mais feliz é aquele que realmente ama aqueles que o rodeiam e o lugar onde vive e trabalha. Verdade. A irmã Débora também, Sorteia. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos pelo louvor e ensinamento. Então, compartilhe esse devocional com mais pessoas, que essa palavra estará trabalhando nos casais, nas famílias. A irmã Patrícia também, aqui o irmão Eliel. Que bênção devocional de hoje, né? Estão conectados ali.
o pastor Ângelo também, que o Senhor abençoe esse ministério, a minha mãe também lá, dizendo: a paz do Senhor, meus amados, que Deus os abençoe. Então, sintam-se abençoados. E agora vamos para o momento da reflexão com o irmão Oséias, que Deus use ele com a mensagem que colocou no coração dele. Irmão Oséias. Amém. Como eu disse antes, sou grato a Deus, né, pela oportunidade que tem nos dado de estar aqui. Nesse sábado fomos incumbidos então de buscar ao Senhor para que tivéssemos uma palavra para compartilhar, né? Eu quero primeiramente agradecer a Deus, então, agradecer a minha esposa que hoje está aqui, né, que vai me ajudar a trazer essa palavra para você que está me ouvindo, né? Agradecer meus pais, que são casados há quase 45 anos, 46, né? Que Deus abençoe eles. Ao meu sogro e minha sogra também, um longo casamento, né? Pela graça do Senhor. Ao meu colega, o Gilney Foglarini, que está da Costa, né? Que está assistindo. Enfim, que Deus abençoe você, que Deus possa falar com você nessa tarde. Estamos aqui para servir ao Senhor e esteja você aí orando para que o Senhor fale com você através dessa palavra. Amém? O tema dessa palavra, né, que foi repassado, né, para vocês, que foi repassado aí para os irmãos, é palavras, né, uma questão de vida ou morte. Talvez para alguns maridos, né, a situação, quando pensa em palavras, questão de vida ou morte, já fica pensando: eu sei o que é isso, né? Esses dias nós estávamos em casa, né, estávamos na hora do almoço, e aí a Jéssica fez o almoço, e eu experimentei, né, o almoço, e eu disse: olha, isso aqui está sem sal. E ela já olhou para mim assim e disse: o quê? Eu disse: não, está sensacional isso aqui, né? Está sensacional. Mas não é o caso, né? Aqui na palavra... Ainda que eu dei uma segunda chance para consertar. Ela deu tempo, né, de eu falar, né? Mas é para graça de Deus. Não seria o caso aqui da morte, aqui, né? Não seria, né? Mas, enfim, não é essa a questão, né? Por que nessa questão? Porque a base da nossa palavra aqui hoje, ela está em Provérbios, capítulo 18, verso 21, que nos diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. É forte isso, né, irmãos? A morte e a vida estão no poder de um órgão tão pequeno, né, do nosso corpo. E aí nós temos que passar a dar importância a esse tema, a essa palavra, e nos preocupar com com esse órgão que nós estamos, né, que nós temos, e com as palavras que são proferidas, né, no nosso dia a dia, e principalmente direcionadas ao nosso cônjuge, né, que é a quem convivemos, quem decidimos, pela graça do Senhor, decidimos conviver, decidimos viver uma vida juntos, e principalmente, como disse durante as dicas, né, sermos uma só carne. Né? Então é importante, meus irmãos, que se a morte e a vida estão no poder da língua, nós temos que ter o maior cuidado com ela. Então, qual o valor das nossas palavras? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer diante dessa palavra. Nós valorizamos as palavras como dom divino, ou nós acabamos desperdiçando e abusando delas muitas vezes? Será que nós estamos usando bem as nossas palavras do dia a dia? Lá em Tiago 3, fala que de uma fonte não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. E aí nós temos que nos fazer essa pergunta: o que está jorrando da sua fonte? O que está jorrando da nossa fonte? Amém? Olha o que diz em Provérbios 10 e 20. Prata escolhida é a língua do justo. Prata escolhida. Que comparação, né? Prata é um material precioso, né? É um metal precioso, tem muito valor, né? E aqui diz que prata escolhida é a língua do justo, ou seja, as nossas palavras valem muito, amém? Então, as nossas palavras, só que as nossas palavras, apesar de que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada, nós temos livre-arbítrio para falarmos. E as nossas palavras podem ser usadas tanto para o bem
quanto para o mal. O próprio Tiago 13:10 diz assim, que de uma só boca procede bênção e maldição, mas não é conveniente que seja assim. Ou seja, nós temos o poder, nós temos o livre-arbítrio de quando nos expressamos, da nossa boca sair bênção e maldição. Mas ainda, Tiago diz, não é conveniente que seja assim. Não pode ser assim. Amém? Porque aí nós temos que cumprir ali a palavra que fala sobre a fonte, porque a nossa boca é fonte. Amém? Vamos, então, já que procede bênção e maldição, falar um pouco sobre o que nós podemos utilizar, como nós utilizamos as nossas palavras, ou nós podemos utilizar. E aqui, na Bíblia, desde Gênesis, quando Satanás enganou Eva, até a promoção lá do falso profeta, lá no Apocalipse, né, as palavras são utilizadas para enganar e destruir. Isso é certo. As palavras são utilizadas desde o início e elas irão ser utilizadas até o final. Depende de nós, né? Como vamos utilizar as nossas palavras. E aqui tem alguns exemplos infelizes, né, de como nós podemos utilizar as nossas palavras para o mal. Como, por exemplo, falando mentiras. E é muito sério isso, tanto que lá em Provérbios 6:16 diz, 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª Ele detesta. E aí nós constatamos o seguinte, que dessas 7 coisas, 3 têm a ver com a língua. Ali no decorrer, né, dos versículos 16, 17, 18, e aí ele fala sobre a língua mentirosa, prestar falso testemunho e semear discórdia entre irmãos. Ou seja, de 7 coisas, 3 têm a ver com a nossa língua. Tamanha é a importância e tamanha é o estrago que pode fazer a nossa língua. E aí a nossa preocupação dentro do nosso lar, né, é onde nós estamos, a nossa vida diária, né, onde inicia a nossa família, é do nosso casamento. E é interessante pensarmos e avaliarmos que dentre essas mentiras estão aquelas assim que muitas vezes são mentirinhas, né, simples, que são faladas até com uma desculpa. Não, eu menti para ajudar. Eu menti, é uma mentirinha simples, uma coisinha simples assim. Para proteger. Para proteger, né? Para não criar um maior probleminha ali, né? Ou para não magoar, né? Como disse, não, né? Para proteger, não magoar. Só que o detalhe é assim, não tem mentirinha, não tem mentira grande, né? Porque o resultado, ao final, ele sempre vai ser negativo. Porque quando a verdade vier, quando a verdade for descoberta, aí o problema será muito maior, mesmo que seja uma mentirinha, né? Quando nós mentimos, seja lá o tamanho que for, nós rompemos uma confiança. Ele gera uma desconfiança quando vier à tona a verdade, né? E olha que em Provérbios 12:19 diz, o lábio veraz, o lábio verdadeiro, permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um momento. Ou seja, tem aquele ditado que diz que a mentira tem perna curta, né? Que a gente alcança facilmente, e é o que, né, semelhante diz aqui, né? A palavra de Deus diz que dura apenas um momento a língua mentirosa. E então, não existe mentirinha. Nós temos que nos preocupar com o que nós estamos falando. Uma outra forma de que a palavra pode ser usada para o mal é fazendo lisonjas. E o que é lisonja? Lisonja tem o sentido de afago, carícia. Mas aí podemos pensar, mas isso não é bom? Dentro do casamento, né? Um afago, uma carícia? Mas não nesse sentido. Porque a lisonja ela é utilizada para... ela apela para o ego da outra pessoa, né? E misericórdia de nós usarmos lisonjas e carícias, de carinhos, para apelar para o ego da outra pessoa para obter uma vantagem. Isso não pode acontecer, né? Tem o objetivo de ter uma vantagem, e se esse é o objetivo e não no teor das nossas palavras, não há sinceridade nelas. E se não há sinceridade nelas, Deus não está nessas palavras. Deus não concorda com essas palavras, né? Porque Deus exige de nós que nós falamos a verdade, que nós falemos a verdade, né? Provérbios 26:28 diz, a língua falsa aborrece a quem a feriu. Então, se nós estamos falando falsamente, falando de forma desonesta, com outro fim que não seja de realmente o fim daquelas palavras, nós estamos ferindo aquela pessoa a quem estamos proferindo aquelas palavras. E dentro do casamento nós não podemos
de forma alguma vir com lisonjas, tentar agradar, né? Fazer um agradozinho, né? Para ter uma vantagem, para acalmar a situação, fazendo lisonjas. Não, ou eu sou verdadeiro ou eu não sou, né? Porque aqui diz que a boca lisonjeira, isso é sério, e a boca lisonjeira é causa de ruína, ali na sequência do versículo. Ou seja, quem faz lisonjas, quem tenta buscar alguma vantagem na falta de sinceridade das palavras, está fadado à ruína. E quem sabe, muitos casamentos por aí têm se desfeito pela falta de honestidade, por essa aparente carícia, afago, né? Por esse aparente relacionamento, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, né, dos casais, dos relacionamentos, que possam excluir, né, essas ações do meio do casal. Outra forma, meus irmãos, que podemos fazer mal com as nossas palavras, né, é o uso das palavras iradas. Quantas vezes no nosso dia, quem sabe, usamos palavras iradas, né? Eu até falei na última vez que eu ministrei sobre o autocontrole, né, sobre que muitos talvez usam a palavra irada, né, para tentar controlar uma situação, porque ficam com medo de perder a posição, o controle. E muitas vezes usamos as palavras iradas para tentar, como diz o gaúcho, né, ganhar no grito, né, tentar resolver a situação no grito. Quando, na verdade, nós deveríamos falar mansamente, né, pensarmos para falar, e não agir de forma equivocada e utilizarmos palavras iradas, né? A Bíblia diz, né, seja tardio em irar-se, né? E nós não podemos, porque irar está intimamente ligado com a nossa natureza humana. Mas a Bíblia é bem clara que nós, enquanto irados, não podemos agir, nós não podemos agir irados. Temos que tomar cuidado. E aí, quando eu estou no meu casamento, dentro da minha casa, ou num relacionamento com o meu cônjuge, com o qual eu amo, com o qual eu tenho o compromisso de ser uma só carne, jamais posso falar irado. Jamais. Né? Lá em Provérbios 26 e 21, diz assim, fala muito bem sobre as palavras que são como lenha na fogueira. Olha o que diz o versículo 21. O que o carvão é para as brasas, e a lenha é para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. Né? Olha só, ele compara o carvão ao fogo, né? As brasas, a lenha para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. Ou seja, quem é briguento, quem está sempre falando irado, acender o fogo ou manter o fogo é iminente, é certo. Né? E aqui, infelizmente, a gente tem que puxar um pouco a brasa para nós, né, Vanusa, porque nós mulheres, a gente tem que se conter muito durante um momento de ira, de briga, de discussão. Se a gente for falar tudo que vem à nossa mente, e vem muita coisa para a gente falar, a gente vai caminhar para o divórcio, né? Então, assim, nós mulheres, principalmente, temos que cuidar muito, colocar um filtro, porque, além de tudo, a gente não esquece, né? Brigas e discussões que aconteceram lá anos atrás, acontece alguma coisa, mas você lembra daquela vez que você fez isso, usa coisas assim que a pessoa, né, o cônjuge já nem lembra mais, e aí ela usa isso para discussão, assim, né? Então, tem uma frase que diz assim, fale quando você estiver irado e fará o melhor discurso do qual você se arrependerá. Então, infelizmente, muitas vezes a gente fala as coisas quando está brabo, e aí quando se acalma, pensa, poxa vida, por que eu fui falar isso, né? Por que eu não coloquei um filtro, não controlei a minha língua? Mas depois que você fala, não tem como voltar atrás, né? As palavras já foram ditas, já foi machucado o seu cônjuge, e não tem como voltar atrás. Então... E as mulheres têm mais um agravante ainda que tem que ter maior cuidado, TPM. Identificar o período. Com certeza, exatamente. Mas Deus dá graça. Amém? E nessa mesma direção vem a questão de utilizar palavras impetuosas, né? Que é falar precipitadamente. Além de estar irado, né? Já pensou estar irado e ainda falar precipitadamente? O cônjuge está falando, está explicando, quem sabe, uma situação, está tratando, e antes mesmo que ele fale, e eu de forma precipitada já rebato, aí já vira uma confusão. Né? Lá em Provérbios, hoje é Provérbios, né? Provérbios está nesta palavra inteira aqui. Você viu alguém que é precipitado no falar? Diz lá Provérbios 29, 20. Diz, há mais esperança para um tolo
do que para ele. Misericórdia. Né? Tem mais esperança uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem sabedoria, do que aquele que porventura tenha, mas que fala precipitado, ou seja, perde todo o seu sentido. Né? E interessante é que as palavras precipitadas fazem mal aos outros, né? De cara, podemos, né, identificar isso, mas que também fazem mal para as pessoas que estão falando. Às vezes eu posso machucar, quem sabe a Jéssica, numa fala precipitada, mas isso vai fazer mal também para mim. Olha o que diz o 21, 23 de Provérbios. Diz: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Por quê? Porque se eu falar precipitadamente, eu vou estar gerando uma situação que vai me causar uma angústia. Né? E nós temos que ter esse cuidado. Não agir precipitadamente, não falar precipitadamente. Amém? Outro erro, né, de utilizar as palavras para o mal é o excesso das palavras. Né? Além de todos esses aí, irado, precipitadamente, também tem a questão do excesso das palavras. Provérbios 10 e 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Ou seja, tem um momento que temos que parar de falar. Né? Principalmente com Deus. Esse é o essencial, né? Principalmente com Deus. Muitas vezes nós vamos orar e nós só chegamos para Ele, só falamos e não damos a oportunidade. Quando eu paro de falar, eu digo amém e levanto. Né? E nós não demos a oportunidade para que Ele fale conosco. Nós ficarmos em silêncio. Muitas vezes nós nos perguntamos, como é que Deus não fala comigo? Mas é que às vezes nós não deixamos Deus falar. Né? Porque nós só falamos, Deus não fala conosco. Né? Nós temos que abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, para que Deus possa falar conosco. Amém? E da mesma forma com o nosso cônjuge, com os nossos familiares, com os nossos filhos, né, dentro do nosso lar. Não é por muito falar que as coisas vão se resolver. Né? Nós temos que ter a prudência, como diz o verso 19. Lá em Eclesiastes 3 e 7 diz que há um tempo de estar calado e um tempo de falar. E nós temos que distinguir, discernir esse tempo. Amém? Indo para o lado bom agora, né? Agora essas palavras são para o mal, né? Agora vamos para o lado da bom. morte, agora o lado da vida. Agora nós vamos para o lado da vida, né? Saindo do lado da morte, exato. Utilizando então as palavras para o bem. Primeiro aqui que nós temos, né, identificado, palavras para adoração. Isso é essencial, nós utilizarmos a nossa boca para servir ao Senhor. Se nós pararmos para pensar, é que as crianças, por exemplo, né, que maravilhoso quando a criança começa a falar, né, nós temos ali um pequeno que está falando e ele aprende com a mana que está junto, enfim, né, e ele falando as palavrinhas, iniciando, né, as frases, então é maravilhoso isso. E às vezes, de tanto a gente ver isso nos nossos filhos ou nos filhos dos outros, a gente acaba, às vezes, achando simplesmente uma coisa natural, é da natureza, simplesmente vem falar, né? Quando nós devemos agradecer a Deus pela nossa voz. Muitas pessoas aí não têm voz para falar, né? E nós, como é que nós podemos também agradecer a Deus pelas nossas vozes, né? Por termos a nossa voz? É adorando ao Senhor. Lá em Salmos 34:1 diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Que maravilhoso, né? E se tratando isso do nosso lar, eu até anotei aqui que adorar ao Senhor gera um ambiente santo, né, agradável. Como eu fico feliz quando eu estou na minha casa e eu escuto a minha esposa louvando ao Senhor, os meus filhos louvando ao Senhor, né? Até mesmo o Levi, que tem lá 2 aninhos, né? E às vezes ele está lá cantando uma canção que ele aprendeu, e a minha filha cantando. Como é bom você chegar num lar em que você começa a escutar louvores ao Senhor. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Então, você quer ter um ambiente santo, agradável no teu lar, use as tuas palavras para adoração ao Senhor. Né? Eu amo ouvir a minha esposa cantar. Seja onde estiver, pode ser aqui no microfone, cantando aqui comigo, aqui numa live, né? Que a gente se atrapalha um pouco assim no início, né? Errando ali a posição inicial, mas como eu amo ouvir ela cantar, isso me traz paz, me traz, né, alegria no meu lar. O meu lar fica em paz. É uma maravilha. Né? Então, nós temos que usar as nossas palavras para adoração, gerar um ambiente santo, agradável ao Senhor, né, dentro do nosso lar. Se o teu lar,
às vezes pode ser que esteja, quem sabe, meio pesado, meio carregado. Coloca um louvor, comece a louvar ao Senhor, não importa o que você está fazendo. Adore ao Senhor, use as tuas palavras. Tenho certeza que Deus desce, habita nesse meio, porque Ele zela pela sua palavra, e o ambiente já começa a mudar, as coisas começam a fluir, e tudo faz a diferença. Amém? Também, nós temos que proferir palavras que promovam paz ao invés de guerra. Provérbios 15, 18 diz fala que o homem iracundo suscita a contenda, mas o que é tardio em irar-se acalma os conflitos, né? Ele se contrapõe lá ao falar palavras iradas, né? E nesse ponto, nós temos que entender um detalhezinho importante. Não é abrir mão da verdade do que está certo, né? Por exemplo, agora porque eu quero evitar um conflito, eu tenho que abrir mão, eu tenho que simplesmente ficar quieto mesmo vendo alguma coisa errada? Não. Eu tenho que, quando eu ver alguma coisa errada, eu tenho que utilizar as palavras certas para a resolução dos conflitos. E eu quero chamar a atenção para que nós façamos uma reflexão, talvez numa discussão que tenhamos tido em pouco tempo, para notar e para trazer a lembrança de quais as palavras que nós proferimos nesse momento, para ver se nós não estamos agindo dessa forma, ao invés de promover a paz, gerar guerra, né? Não estamos utilizando, quem sabe, as palavras certas na resolução dos conflitos. E nós temos que nos dedicar, nós temos que ter a paciência, a calma, né? Que é um dos atributos lá do amor, um amor paciente, bondoso, e pararmos para analisar o que nós estamos falando, né? Não agir de forma precipitada, promover a paz ao invés da guerra. Porque aí no mundo, o conceito na questão de discussão, na questão de conflito, o conceito eu sempre tenho que sair ganhando, né? Não, até nós estávamos comentando, né? E aí a Jéssica trouxe, porque realmente, aí assim, não, mas e quando ele me falou isso, eu já rebati, eu saí com aquela, né? E aí ele me disse outra situação, eu disse, mas não vou deixar assim, e eu fui, né, de novo e rebati. Por quê? Porque o conceito do mundo é que eu sempre tenho que sair ganhando, né? Mas nós cristãos, nós dentro de um lar cristão, que estamos dentro do lar cristão, de nós se espera atitudes que venhamos fazer com que todos nós venhamos a ganhar, né? Com a finalidade de fortalecer essa unidade em Cristo. E isso se aplica dentro do nosso lar, porque nós somos uma só carne, né? Porque não adianta eu dizer, o meu cônjuge perdeu. Não, mas espera aí. Se eu sou uma só carne, eu perdi também, né? Eu não ganhei a discussão, né? Então nós temos que ter esse discernimento e entender que nós cristãos não temos que ganhar. Nós temos que ganhar quando nós fortalecemos a unidade em Cristo, né? Então nós não temos que ganhar nada. Eu estava até lembrando agora de um testemunho que eu li uma vez num livro, de uma irmã que ela tinha 6 filhos, e aí ela conta assim, que no dia do aniversário dela, ela pediu para que eles fossem jantar no restaurante. Mas como eles tinham 6 filhos pequenos, era quase um evento sair para jantar, né? Ter que arrumar todas as crianças, enfim. Mas aí ela pediu que eles fossem jantar todos juntos, os 8. Aí, quando eles chegaram no restaurante, a garçonete que veio atender eles estava muito mal-humorada. Já começou jogando o cardápio ali para eles, assim, sendo bem grossa, seca, e até, inclusive, as crianças se olharam para a mãe pensando, nossa, né, a minha mãe passou o dia todo se organizando para vir no jantar e agora a gente está sendo atendido dessa forma, né? E aí, quando a garçonete saiu, foi buscar os pedidos, ela e o esposo cochicharam para as crianças assim, é aqui que a gente exercita o amor de Deus. É nessas situações que a gente exercita aquilo que a gente aprendeu na palavra. E aí todos eles começaram a tratar a mulher de uma forma, ela vinha, era grossa, era, né, ríspida, e eles tratavam ela com amor, com carinho, não, tudo bem, obrigado, usavam as palavras corretas, e no final, antes de ir embora, agradeceram ela muito e deram uma gorjeta dobrada.
Então, né, quem sabe o que aquela pessoa tinha passado, estava passando, quem sabe ela estava enfrentando. Nós, infelizmente, em muitas situações acontece isso, né? Chega tratando mal. E, escuta aqui, é meu aniversário, eu estou aqui, fiz um esforço enorme, né? Já começa derrubando também um monte de coisa em cima. E assim eles demonstraram para os filhos, né? Foram para casa felizes e pensando que puderam abençoar uma pessoa que estava provavelmente passando uma situação difícil. Então, que lindo testemunho, que demonstração linda de viver a palavra do Senhor no dia a dia, né? É verdade. E esse é o reflexo dentro de casa, né? Quando o casal promove essa paz, essa tranquilidade, essa vivência cristã, ela automaticamente, pelo exemplo, vai passar para os filhos, né? E aí isso vai transcender ao âmbito familiar e vai levar Cristo para as outras pessoas, como é o caso desse testemunho, né? Uma benção. Também proferir palavras que promovam restauração no casamento. Olha o que diz Provérbios 25, 11 e 12. Diz assim, ó, como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Eu quero chamar a atenção primeiro às primeiras partes, quando ele fala que como maçãs de ouro em bandejas de prata é a palavra dita ao seu tempo. Como pendentes de joias de ouro puro. É interessante quando o escritor de Provérbios ele faz essas comparações, que maravilha, né? Fazer a comparação que a palavra dita ao seu tempo, elas são comparadas a maçãs de ouro em bandejas de prata, pendentes e joias de ouro puro, né? As joias mais preciosas, né, de ouro puro. E nós temos que lembrar que essas joias, elas são feitas pelos joalheiros, né? E nós temos que fazendo uma comparação, que os joalheiros eles têm muito trabalho para fazer isso. Porque primeiro eles têm que purificar aquele ouro, né? Refinar todo aquele ouro. Depois eles têm que fazer um trabalho dedicado, né? Colocar lá suas pedras preciosas, enfim, e ajustar para que surja então uma joia de ouro puro, né? Ali. E aí, ali em Provérbios, existe essa comparação das palavras com esse refino, com esse cuidado que o joalheiro tem. Então, nós entendemos que as nossas palavras elas devem ser equilibradas, né? São valiosas as nossas palavras, né? Como essas joias. E aqui, ao final dessa parte, diz que assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Ou seja, se eu souber falar as palavras certas, as palavras forem equilibradas, valiosas, elas serão como joias para aquele que está ouvindo. Então, eu não posso, né, não posso deixar, talvez, de chamar a atenção, né, de repreender, até mesmo o nosso cônjuge, muitas vezes, chamar a atenção, olha, isso está errado. Mas eu tenho que ter o cuidado para que eu fale palavras mansas, palavras equilibradas, para que elas sejam verdadeiramente joias para o meu cônjuge, para aquela pessoa que eu estou chamando a atenção. Logicamente que eu chamo a atenção sempre por dentro da palavra, que é a verdade, aquela que é melhor nos disciplina, né? Então, e eu não posso deixar de mostrar isso por qualquer outro motivo, dizer, não, eu vou deixar passar, não quero incômodo, não quero problema. Mas se eu, né, souber falar, souber repreender, souber chamar a atenção, elas serão como joias para o outro, né? Isso é importantíssimo. Olha o que diz Provérbios 24, 26, como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Como beijo nos lábios, ou seja, quando você tem que dar uma resposta para alguém e essa resposta ela é a verdade, é como um beijo nos lábios. Mas eu tenho que lembrar também, e alguém escreveu essa frase que diz, amor sem verdade é hipocrisia, né? Se eu amar sem que seja verdadeira, é hipocrisia, eu sou hipócrita. E a verdade sem amor, ela é brutalidade. Porque se eu for falar a verdade, por mais que seja verdade, mas se eu não tiver amor no meu coração, no momento que eu estou falando, eu vou ser grosseiro, vou ser bruto, né? E isso vai gerar um problema. Então eu tenho que agir com amor e tenho que agir com verdade. E aí não vai ser hipocrisia, e eu vou agir com carinho, com dedicação, e eu vou proferir realmente palavras que promovam o relacionamento feliz, um relacionamento saudável, né? Também palavras que promovem
promovam encorajamento, né? Palavras de ânimo, incentivo. Lá em Provérbios 12, 25 diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Como é importante, né, meus irmãos, para nós recebermos uma palavra que nos alegre, que nos anime a continuar a viver. Dentro do casamento, né, a própria Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, o trabalho de dois é mais bem pago, quando um cai o outro levanta. Então, é importante que nós saibamos proferir palavras de ânimo, de incentivar. Vem cá, meu bem, se você está abatida hoje, eu estou aqui do teu lado, né, para te ajudar, para te acompanhar. Quem sabe um tropeço, né, de nós nos ajudarmos, né, falar com palavras de ânimo e encorajamento, né. É importante frisar que para que possamos encorajar corretamente, nós temos que andar com o Senhor, para que Ele nos dê discernimento e sabedoria, né, com o fim de proferir essas palavras no seu devido momento. Amém? Ali em Provérbios 16 e 24 diz: as palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e trazem cura para os ossos. Que maravilhoso, né? As palavras que nós proferimos, elas são doces para a alma, ou seja, elas nos animam, né, quando o nosso espírito está abatido, mas elas também trazem cura para os ossos. Isso é milagre. Então, olha o poder das nossas palavras, e a palavra do Senhor é a verdade. Então, para concluir, analisando tudo que foi falado aqui, nós podemos concluir, né, quem sabe numa pergunta, com você ouvindo e pensando assim: olha, tá, mas agora então eu tenho que pensar muito sobre tudo que eu vou falar. Eu tenho que pensar, meu Deus, quando alguém vem com uma... a Jéssica fez uma ilustração, alguém vem com uma pergunta, um questionamento, eu disse: não, só um pouquinho, para que agora eu tenho que meditar, tenho que falar, né, trazer à mente as coisas, e pensar nisso que eu vou falar, ou então, quando tiver que falar alguém, né, ficar com medo de falar o que eu não devo, e agora? Será que eu vou falar alguma coisa certa ou errado, né? Mas não. Tiago usa o exemplo lá do freio do cavalo e do leme do barco, lá em Tiago 3, no versículo 3 a 5, vou pedir para a Jéssica ler, capítulo 3, versículo 3 a 5. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Então nós vemos aqui a questão do cavalo, por exemplo. O cavalo é um animal muito forte, mas se o cavaleiro, né, souber usar a sua força, ele vai conduzir bem o cavalo. E o homem que vai, o piloto lá do navio, que ele tem que ter o conhecimento, né, para guiar aquele leme, ele vai levar o navio para onde ele quiser. Então, aonde que está a resolução desse problema? Então, quem é que é essa pessoa forte? Quem é que é esse conhecimento? É você? Sou eu? Não. Davi, ele nos dá um exemplo, né, para nós resolvermos esse problema aí. Lá no Salmo 141, versículo 3 e 4, diz assim, ó: põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal. O Senhor é essa mão forte para segurar, quem sabe muitas vezes o nosso ímpeto, né? E é aquele que tem o conhecimento para guiar o leme do nosso barco. É o Senhor. Provérbios 4 e 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Então, coloque na presença do Senhor o teu coração. Você resolve esse problema, tira todo o medo na tua fala, você não precisa mais se preocupar, porque se você estiver cheio do Senhor, você não vai precisar se preocupar. Do teu coração vão sair coisas de Deus, né? O coração e a boca estão intimamente ligados, porque, Mateus 12, 34, a boca fala do que o coração está cheio. Se nós estivermos cheios de Deus, não há necessidade de preocupação com o que vamos falar para o nosso cônjuge, né? Porque nós estaremos cheios dele, nós só vamos proferir o que vier dele, né? Será natural isso. E para encerrar, eu quero deixar a palavra no Provérbios 10 e 11, que diz: a boca do justo é manancial de vida. Eu quero que você fique com essa palavra no teu coração, que eu peço que o Espírito Santo faça que você venha meditar nessa palavra durante a semana,
que você deseje que a tua boca seja um manancial de vida e que nós possamos, né, nos policiar e trazer palavras de vida para o nosso cônjuge em primeiro lugar, e isso venha transbordar e sair, né, das nossas quatro paredes e venha trazer a glória do Senhor para as nossas vidas e as vidas das pessoas que nos veem e desejem, né, servir ao Senhor através disso. Amém? Essa é a palavra, Moisés. Linda palavra, linda reflexão, do qual devemos sempre cuidar das nossas palavras e do que vamos falar, para não nos arrependermos, né? Então, também gostaria de, nesse momento estamos terminando, chegando ao momento final do nosso devocional, também agradecer a participação da irmã Solange, da Carla e do Miguel, que são sempre na escuta. Também é um prazer ter aqui com a minha irmã Eliezer Garcês, e saiba que Jesus ama vocês. O Rafa também dizendo aqui, o devocional é tempo de reflexão e edificação individual, conjugal e familiar, em todos os sábados, com receitas bíblicas para todos os dias, momentos abençoados. Deus abençoe. Antes do Oséias louvar, como foi citado Provérbios, né? Então, lembrando que Provérbios tem 31 capítulos, né? Um por dia. Nós devemos, versos, né? Mas nós devemos ler um por dia. E como a gente se abastece e aprende com muita sabedoria no livro de Provérbios. Nessa hora estaremos orando e no final o irmão Oséias estará louvando, irmã Jéssica, mais um hino, né? E estaremos encerrando o nosso devocional de hoje. E no próximo sábado, às 18 horas, participe conosco e seja abençoado você e sua casa. Senhor Jesus, nesse momento te agradecemos por esse momento que estivemos juntos aqui, ouvindo a Tua palavra, e que da nossa boca, Senhor, venha sair palavras de edificação para o nosso lar, para o nosso casamento, para a nossa família, Senhor. Que o Senhor venha nos guiar, nos dando uma semana abençoada, Senhor, cuidando de nós, nossas famílias e nossos casamentos, Senhor. Te entregamos esse momento em Tuas mãos e agradecemos por tudo que tem feito e fará em nossas vidas, Jesus. Amém. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti. Minha vida a Ti consagrei, meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. A Tua palavra escondi, Senhor. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, A Tua palavra Aleluia. escondi, minhas vestes no Teu sangue lavei, vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi.